Beleza, pessoal, voltando aqui, tá? Os camponeses, eles vão na década de 80, ou seja, quando o Brasil deixa de ser uma ditadura, beleza? A ditadura militar brasileira acaba em 1985, ok? Nessa mesma década, quando o Brasil volta a ser uma democracia, por isso que eu coloquei redemocratização, na década de 80 os camponeses vão se unir e vão criar um movimento social chamado MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. É um movimento social, então, formado por trabalhadores camponeses, por famílias rurais, okay? Normalmente de áreas de bolsão de pobreza. O MST ele vai surgir dentro de bolsões de pobreza, áreas muito pobres, principalmente do Nordeste, e são camponeses que querem justiça no campo. Eles querem acabar com a grilagem de terras, com a falsificação de documento de posse, e eles querem que o Brasil faça reforma agrária real e completa. Eles querem que o Estado brasileiro tome terras que foram falsificadas, quer que o Estado brasileiro tome terras improdutivas, terras que estão paradas, e distribua para famílias camponesas, ok? Para assim eles poderem produzir, gerar alimento, conter o problema da fome, ter renda e assim por diante, tá? Então, repetindo, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, nada mais é do que um movimento social que vai surgir na década de 80, pós-ditadura. É um movimento formado por camponeses, famílias rurais, ok? Principalmente que vivem ou que viveram em bolsões de pobreza. E é um movimento social que luta pelo fim da injustiça no campo. Eles querem o fim de terras griladas, fim de terras, aí no caso, falsificadas, o documento de posse, e eles querem que o Estado brasileiro faça uma coisa que nunca foi feita, reforma agrária. Que o Estado brasileiro, então, tome terras falsificadas, tome terras, por exemplo, improdutivas e distribua para famílias rurais. Assim, para que eles possam produzir, matar a fome, gerar alimento, gerar renda e assim por diante. Beleza? Mas vamos lá, pessoal. O MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, utilizam de uma estratégia de luta chamada de invasões. Ou seja, eles fazem um mapeamento, ok, de onde no Brasil existem terras falsificadas ou improdutivas. Ou seja, terras que estão paradas, não estão gerando nada, nenhuma forma de riqueza, não estão sendo produzidas nem produtos agrícolas, nem pecuários, ou terras que são falsificadas, tá? E dá para saber que as terras são falsificadas, beleza, pessoal? Só fazer um levantamento histórico para você saber qual que é a origem da terra, ok? Dá para você saber se essa terra um dia foi vendida pelo Estado ou não. Se está na mão de uma pessoa particular e o Estado nunca vendeu essa terra, então automaticamente esse documento foi falsificado. Alguém falsificou isso ao longo do tempo, tá? O MST, então, pega essas terras que foram falsificadas, documentação de posse, ou pegam terras que estão paradas, e no Brasil terras não podem ficar paradas, tá? Existe uma lei, tá? Um artigo dentro da Constituição brasileira, que é aquele livro que contém as leis máximas do Brasil, que diz que terras agrícolas têm que ter função social. A função social é gerar alimento, gerar emprego e assim por diante. Então, terras rurais no Brasil, por força da lei, não podem estar improdutivas, tá? O MST faz um levantamento de terras improdutivas, faz um levantamento de terras que foram griladas, falsificada documentação de posse e invadem, ok? Invadem essas terras. Ao invadir essas terras, eles montam acampamentos. Você já deve ter visto uns barracos de plástico e tal em propriedades rurais, principalmente na margem de estradas. Por que o MST invade e monta acampamento? É uma maneira de chamar a atenção do Estado brasileiro, do governo. Tipo, ó, tá vendo aqui onde eu tô? Aqui essa terra está improdutiva, ou essa terra é grilagem, tá? Essa terra é fruto de grilagem. Então o intuito da invasão e do acampamento é mostrar para a sociedade, mostrar para o governo brasileiro de que aquela terra ali que eles invadiram tem problema. Que aquela terra ou está improdutiva, o que não pode por lei, ou ela é grilada, o que é um crime. Okay? Ou seja, aquela terra ela é uma terra que deve ir para a reforma agrária. O MST está mostrando para o Estado que aquela terra tem que ser tomada, tem que ser dividida em lote e tem que ser distribuída para famílias. Beleza? O problema, pessoal, é que nem sempre essas invasões são pacíficas. Muitas vezes o dono da terra improdutiva ou o dono da terra que
grilou a documentação, contrata capangas, ok? Capangas, bandidos, para tirar os membros do MST, os camponeses, da sua terra, beleza? Aí gera um problema violento, ok, pessoal? Porque os capangas usam muitas vezes armas e atiram e matam camponeses, ok? No caso do Brasil, ó, pessoal, essa é uma imagem, ok? Isso seria uma imagem. Nós temos então um processo de invasão, ok? Que aqui nós temos um capanga apontando armas para o MST. No Brasil nós temos regiões que são extremamente violentas com relação a isso, tá? Os estados do Maranhão, Pará e do Amazonas, tá? São as áreas mais violentas, é onde nós temos mais mortes por conflitos agrários, tá? Quem que está nesse conflito? De um lado você tem um camponês invadindo a terra, tentando buscar justiça social, querendo reforma agrária, e do outro lado você tem os capangas contratados pelo agronegócio para tentar defender a sua terra. Quando você vê, de vez em quando, essa terra nem pertence ao cara, né? Aliás, pertence a ele, mas por processo de falsificação. Em algumas vezes o final é mais feliz. Em alguns casos, tá? Vira-se um processo jurídico e o MST consegue aquela terra que ele invadiu, tá? Caso o MST consegue aquela terra que ele invadiu, basicamente essa terra é dividida em pequenos lotes e doados para famílias, ok? Normalmente quem recebe o lote primeiro são famílias que têm filhos, pessoas que estão há mais tempo esperando por terras e assim por diante, tá? Aí no caso, se a terra ela vai para a reforma agrária, ou seja, se a invasão e o acampamento dá certo, aquela terra vira um assentamento do MST. Assentamento, ou seja, as pessoas são assentadas, elas são colocadas fixamente na terra, elas não saem mais. Aí ali ela pode construir a sua casinha, ela pode iniciar a agricultura ou a pecuária, assim por diante, tá? Então, quando o resultado é positivo, a gente tem a invasão, o acampamento e depois a formação do assentamento. O assentamento é quando já ocorre a reforma agrária. Quando o Estado consegue tomar a terra e distribuir para famílias rurais. Beleza? Pessoal, hoje nós temos politicamente um grande conflito no Brasil, tá? De um lado você tem o MST, você tem então os agricultores camponeses familiares lutando pela reforma agrária, pela distribuição de terra e pelo fim da grilagem, e do outro lado você tem a UDR, União Democrática Ruralista. Nada mais são do que parlamentares, deputados e senadores que meio que lutam contra a reforma agrária. Eles lutam pela manutenção do que o Brasil já é, ou seja, um país com as terras dominada por poucas pessoas, ok? Esses deputados e senadores, eles dominam, eles na verdade defendem a ideia de manter como está, porque eles são donos de terras, tá? É a famosa bancada ruralista, como é chamada pela mídia, pelos jornais, assim por diante, tá? Então, a UDR, União Democrática Ruralista, ou Bancada Ruralista, são deputados e senadores proprietários de grandes terras, de latifúndios, que eles querem que o Brasil fique como está. Muita terra na mão de poucas pessoas, inclusive na mão deles. E do outro lado, você tem o Movimento Social Sem Terra, o MST, tá? Que luta, na verdade, pela reforma agrária, pela distribuição de terras e por justiça social no campo. Beleza? Por falar nisso, reforma agrária está na Constituição Brasileira. Ok, pessoal? Na Constituição Brasileira, ou seja, no livro que contém as leis máximas do Brasil, diz que terras improdutivas ou griladas devem ser tomadas pelo Estado imediatamente e devem ser levadas para a reforma agrária, ou seja, para ser distribuída para famílias rurais. Fechado, pessoal? No caso, gente, nós temos aqui algumas atividades que eu gostaria muito que vocês fizessem, tá? Isso é o último módulo da nossa primeira apostila. Então, pessoal, vão voltando, vão revisando tudo que a gente já viu nas aulas presenciais e nas aulas virtuais e vão fazendo os exercícios, beleza? Estou à disposição de vocês para responder qualquer dúvida, claro que virtualmente, claro que através pelo nosso grupo no Facebook. Fechado? Então, pessoal, fechamos por aqui este módulo. Até mais!